Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ouvimos o companheiro Walter Pomar, que trata da conjuntura nacional ante a ofensiva da extrema-direita e as batalhas enfrentadas pelo governo Lula. Ouvimos também a companheira Wilma dos Reis, do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, que trata da tentativa da bancada de extrema-direita de aprovar o PL do estuprador. E comentamos ainda alguns detalhes do cenário internacional. Pessoal, começamos a edição de hoje falando rapidamente sobre o cenário internacional. Primeiro porque nós não tivemos a edição do podcast na última semana, em virtude de problemas técnicos. Mas alguns fatos merecem nosso comentário e atenção. Primeiro, a ótima notícia da eleição de Claudia Sheinbaum para a presidência do México, candidata que representa o Partido Morena, as forças progressistas de esquerda, candidata do atual presidente Andrés Manuel López Obrador. A Claudia Sheinbaum já fez, inclusive, declarações muito importantes em um sentido de defesa, por exemplo, do povo palestino. E o fato é que a vitória no México é muito importante nesse momento, onde em alguns meses teremos, por exemplo, eleições nos Estados Unidos. E que vimos há alguns dias o resultado das eleições em um outro continente, o europeu. Esse é o segundo ponto. Cresceu as forças de extrema-direita no Parlamento da União Europeia. Esse era um resultado possível e, por alguns, esperado. Mas o fato é que a confirmação disso ratifica aquilo que a gente vem comentando aqui no podcast, no Antivírus e nos nossos textos há algum tempo. A extrema-direita tem crescido e é uma ameaça real no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em diversos lugares do planeta. Algumas derrotas eleitorais que elas obtiveram, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, não significaram um refluxo, pelo contrário. Vimos recentemente a eleição na Argentina de Javier Milei, vemos aqui no Brasil a possibilidade real de um crescimento da extrema-direita nas eleições municipais e vimos agora uma vitória da extrema-direita com o seu crescimento no Parlamento Europeu, inclusive em alguns países, como é o caso da França, da Itália e da Alemanha. Essa vitória da extrema-direita na França, em particular, teve como consequência a dissolução do parlamento, feita pelo presidente Emmanuel Macron, e a convocação de novas eleições para daqui a algumas semanas. O tabuleiro está se mexendo. A situação internacional é de crise. Não só por conta do avanço da extrema-direita, mas pelo fato da crescente escalada dos conflitos militares. Segue em curso o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, mas também a guerra de Israel contra a Palestina, que neste momento chega próximo de quase 38 mil pessoas mortas na Palestina, em sua grande maioria mulheres, crianças, idosos e civis. O cenário no ambiente internacional dá alguns indícios e algumas pistas do que a gente pode esperar que diz respeito à disputa de rumos na geopolítica internacional e que tem relação direta com os rumos da política interna aqui no nosso país. Afinal de contas, a extrema-direita possui uma articulação internacional de apoio mútuo e que se retroalimenta. O fato é que a extrema-direita aqui no Brasil, mesmo que derrotada eleitoralmente na eleição presidencial de 2022, foi vitoriosa eleitoralmente em diversos estados, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e, neste momento, prepara uma vitória em diversas eleições municipais. Mas, além disso, realiza, aqui no Brasil, uma ofensiva, em especial, contra os direitos da classe trabalhadora, direitos fundamentais.
Enquanto na Europa, essa extrema-direita vitoriosa defende, por exemplo, a expulsão dos imigrantes, a redução de direitos dos imigrantes, em uma conduta extremamente xenofóbica, entre outras coisas, a extrema-direita, aqui no Brasil, avança sobre a pauta de costumes, mas não descansa na luta também econômica. E ao longo dessas últimas semanas, nós temos visto como eles estão tão articulados e pautando, inclusive, o governo e o debate nacional. Mesmo que alguns olhem com bons olhos, por exemplo, a discussão em torno do PL ou da PEC, que tratava da privatização das praias, dando como exemplo de enfrentamento à extrema-direita, este ponto, mesmo que importante, não tem o peso e a dimensão da pauta que neste momento ocupa o Congresso Nacional, por exemplo, no que diz respeito ao chamado PL dos estupradores. Pois é, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, retomou uma discussão que há anos a extrema-direita tenta emplacar, e dessa vez com relação às mulheres vítimas de estupro em uma tentativa de impedir que elas realizem o aborto legal, garantido pelo Código Penal, garantido pela legislação brasileira. Nós falamos no podcast há cerca de 2 meses, quando o Conselho Federal de Medicina editou uma norma que tentava impedir e dizer que os profissionais de medicina não poderiam mais realizar um procedimento muito importante chamado assistolia fetal, que garante condições humanas, dignas das mulheres realizarem um procedimento de interrupção da gravidez em virtude do estupro após as 22 semanas. Aquela tentativa do CFM de impedir o direito das mulheres foi barrada e foi impedida pelo Judiciário, pelo STJ, depois pelo STF. Mas foi justamente por essa razão que agora a extrema-direita tenta avançar com um projeto de lei para impedir e derrubar, inclusive, a decisão judicial. Para falar um pouquinho desse assunto, a gente convidou a companheira Wilma dos Reis, que é integrante do coletivo Nacional de Mulheres do PT, e é a Wilma que a gente escuta a partir de agora. Olá, companheiras, olá, companheiros. Olá, Patrick. Sou Wilma dos Reis, militante da Articulação de Esquerda no Distrito Federal. E hoje estou no podcast Parativo de Guerra para falar sobre o projeto de lei 1904 de 2024 em tramitação na Câmara dos Deputados e que tem como proposta a equiparação do aborto ao crime de homicídio, inclusive naqueles casos de gestações, gravidez resultantes de estupro. Não é a primeira vez que a bancada conservadora, dita pró-vida, e sabemos muito bem que a vida que eles defendem não é a da classe trabalhadora, tenta avançar a criminalização da vida dos corpos das meninas, adolescentes e mulheres brasileiras. No final de 2022, eles tentaram, na surdina, aproveitando-se de outras votações da casa, como a PEC da transição ou a própria transição de governo, para aprovar o Estatuto do Nascituro. É o que conseguimos, uma proposta similar à do atual PL, e conseguimos, né, nos articular e mobilizar e barrar essa aprovação dentro dessa comissão. Quando a gente falando sobre o debate, a gente vê que, assim, de uma forma geral, a sociedade debate de uma forma muito a partir do cunho religioso, moral, né, cunho moral, e não se faz o debate a partir de onde deve ser feito, né, como uma questão de saúde pública, o entendimento de que as mais atingidas com o aborto clandestino são as mulheres das periferias, em especial as mulheres negras. Outro dado importante é que a cada 10 estupros ocorridos no Brasil, 6 são contra crianças e adolescentes de até 14 anos. Não à toa que em 2023, 154 meninas de até 14 anos precisaram de aborto legal. Um caso emblemático foi de uma criança de 11 anos que recorreu a esse direito no seu estado, em Santa Catarina, foi negado e ela teve que sair do estado para fazer o aborto legal. Uma outra questão é que apenas 10% dos casos de estupro são denunciados hoje no país, né? E a maioria ocorre dentro dos lares brasileiros. Nessa semana, um pai foi flagrado estuprando a própria filha ali, a filha dele, internada dentro de uma UTI.
esses debates, esses dados, eles são totalmente desconsiderados pela essa bancada e pelos conservadores que seguem essa bancada, né, nessas proposituras. É bom considerar que a gente vivenciou nesses últimos anos um avanço avassalador do conservadorismo na sociedade, que não é só dada essa bancada, mas também pelas suas ramificações na sociedade. E a partir daí, se a gente não faz, que é o nosso principal desafio, é fazer o debate na sociedade, fazer o trabalho de base, a gente não vai conseguir avançar e nem criar musculatura para, ao menos, inibir esse tipo de proposta dentro das casas do legislativo. Então, assim, fica aí alguns pontos para reflexão e até mais. Obrigado, Wilma, pela participação aqui no podcast. Pessoal, é muito importante que, ao longo desses próximos dias, nós tenhamos uma mobilização no que diz respeito à disputa de opinião acerca deste tema. O fato é que, com a proximidade das eleições municipais e com a fragilidade que o governo e a bancada de esquerda têm tido no Congresso Nacional, a extrema-direita vai utilizar pautas como essa, não só para efetivamente conseguir retirar direitos e prejudicar a vida das mulheres, dos mais pobres, da classe trabalhadora, mas também para se potencializar nas disputas das eleições municipais. E essa discussão vai se estender, portanto, com certeza, até as eleições. O momento não é fácil, é muito delicado, e é para falar um pouquinho sobre essa situação nacional, da conjuntura nacional, que nós convidamos o companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT. E é o Walter que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois bem, Patrick, você pede que eu fale da conjuntura nesse dia 14 de junho de 2024. E eu vou tomar como ponto de partida um acontecimento ocorrido há alguns dias. Me refiro à reunião que o presidente Lula fez com reitores das universidades e dos institutos federais. Em um determinado momento daquela reunião, o presidente Lula fez uma crítica ao que ele chamou de turma do tudo ou nada. Naquele momento, muita gente entendeu que essa crítica era dirigida ao movimento grevista dos docentes e técnicos de universidades e institutos federais. Acontece que o presidente Lula é uma pessoa bem informada e certamente ele sabe que as reivindicações do movimento grevista são muito modestas. Não está pedindo tudo, está apenas pedindo, por exemplo, recomposição das perdas inflacionárias. Portanto, ao falar de tudo ou nada, o presidente Lula parecia estar equivocado. Mas há uma outra hipótese que me foi apresentada por um amigo que ficou preso dentro de um elevador e, como não tinha mais nada para fazer, ficou especulando. Segundo esse amigo, o recado do presidente Lula, quando ele falou de tudo ou nada, estava sendo dado não para os grevistas, mas para a direita. Acontece que, segundo esse meu amigo, o presidente Lula teria previsto que, nesses dias, a direita brasileira, tanto aquela que finge ser civilizada quanto a outra, a direita brasileira desencadearia uma ofensiva geral. E, de fato, isso aconteceu. Nesses dias, vimos de tudo. Vimos o setor financeiro e o agronegócio atacando Haddad. Vimos o presidente da CNA defendendo dar um basta nesse governo. Vimos o oligopólio da comunicação transformando o dinheiro da publicidade governamental em ataques contra o governo. Vimos a turma do Lira inaugurando nova sessão de pautas-bomba. Vimos o presidente do Banco Central fazendo campanha para presidente da República. Vimos a ministra Tebet mostrando a quem ela serve e para o que ela serve, ditando publicamente as regras da capitulação. Segundo ela própria, o governo teria que fazer profundos cortes no orçamento, teria que negociar os pisos constitucionais da saúde e da educação, teria que desistir da vinculação dos reajustes entre salário mínimo e aposentadorias. Na lista da capitulação, tal como apresentada pela Tebet, tem isso. Mas na lista geral tem mais coisa. Tem o apoio ao candidato de Lira à presidência da Câmara de Deputados, tem a entrega ao Centrão de algumas vagas de ministro e vai lá saber o que mais tem. Por tudo isso e por muito mais,
para este meu amigo que ficou preso no elevador, a conclusão explícita, óbvia, é a de que, quando o presidente Lula criticou a turma do tudo ou nada, a crítica não era aos modestos pleitos dos grevistas, mas sim era uma crítica à gula infinita das elites, que querem tudo para elas e nada para o povaréu. Pois bem, a pergunta que vale $1 milhão é: o que fazer a respeito dessa situação? O que o PT e o que o governo liderado pelo presidente Lula devem fazer diante desse ataque da direita? Quem quiser uma resposta para isso, pode ler 2 textos publicados recentemente. Um deles, do jornalista Mauro Lopes, está disponível na página eletrônica da revista Fórum. Foi publicado no dia 12 de junho de 2024 e se intitula mais ou menos assim: a maior crise do governo até agora, Lula numa encruzilhada. Na opinião do Mauro Lopes, diante dessa ofensiva total, o governo pode recuar, fazendo concessões à direita, ou pode avançar, defendendo uma pauta mais à esquerda. Outro texto que pode ser lido, A Busca de Respostas para o que Fazer, foi escrito pelo ex-ministro José Dirceu, que, segundo alguns, seria o grande comandante e, segundo outros, seria um dos grandes responsáveis pelos erros cometidos nas últimas décadas. O texto, intitulado Impasses e Saídas para o Momento Político, foi publicado no dia 13 de junho de 2024 na página eletrônica Última Hora Online. Esse texto do José Dirceu gira em torno de uma tese. Não bastaria arrumar a casa do governo. Seria necessário retomar a aliança com a frente de partidos que elegeu o governo, apresentando, abre aspas, um programa de desenvolvimento do país objetivo e factível, capaz de mobilizar em torno dele os diferentes setores da sociedade, empresariado, trabalhadores, academia e classes médias. Fecha aspas. Que o governo precisa arrumar a casa e que a solução está no desenvolvimento, creio que a essa altura ninguém duvida. Mas será que basta retomar a aliança? Essa aliança, vamos lembrar, deu nesta correlação de forças que está aí. Portanto, retomar a aliança não vai alterar a correlação de forças. Por outro lado, para que um programa de desenvolvimento seja objetivo e factível, é preciso um imenso investimento público e privado, internacional e nacional. Como fazer isso se a política monetária e a política fiscal são ambas restritivas? E como alterar estas políticas, monetária e fiscal, na atual correlação de forças? A resposta de Dirceu a essas perguntas é a de que falta ao governo foco e interlocutores. Inclusive, diz ele, uma efetiva articulação de agentes do governo com a indústria brasileira e parte do agronegócio. Dirceu reclama ainda a necessidade de um comando político subordinado diretamente ao presidente. Esse comando, segundo José Dirceu, deveria fazer a interlocução com o empresariado, os trabalhadores, a sociedade civil e os demais segmentos sociais, colocando em campo, abre aspas, todos os partidos e segmentos sociais que apoiaram a candidatura de Lula no segundo turno, da esquerda à direita liberal. Fecha aspas. Tem muita coisa interessante e correta no texto citado, escrito por José Dirceu. Mas a solução que ele propõe lembra muito aquela tentativa de colocar a pasta dental de volta no tubo. Vamos combinar. A aliança de 2022 tinha um único objetivo: derrotar Bolsonaro. Dentro daquela aliança, havia 2 programas distintos. Conviviam 2 programas muito diferentes. Um da esquerda e outro dos social-liberais. Hoje, a esquerda está sendo atacada a partir de dentro e a partir de fora exatamente pela direita liberal, neoliberal, extrema ou não. Nesse momento, essa direita não tem nenhum motivo para aceitar um acordo em torno do programa de 2022. Ela quer, para usar as palavras de Lula, tudo. Portanto, mesmo que fosse este o nosso objetivo, ou seja, mesmo que o nosso objetivo fosse voltar ao programa de 2022, seria necessário primeiro dar um freio de arrumação. E esse freio de arrumação não depende de interlocução com o lado de lá. Esse freio de arrumação depende de colocar em movimento o lado de cá, através da ação combinada de comunicação de massa, de mobilização de rua, de convocação do governo
e da frente de esquerda. Em fevereiro desse ano, o Cavernícola convocou um ato de massas na Avenida Paulista e isso funcionou exatamente como freio de arrumação. Não resolveu todos os problemas deles, mas mostrar os dentes e rosnar alto deu seus frutos. Basta dizer que até agora o cidadão está aí livre, leve e mais ou menos solto. Pois bem, por analogia, enquanto a esquerda não mostrar seus dentes, nós vamos continuar na defensiva. E quando se está na defensiva, interlocução serve única e somente para definir os termos da capitulação. Quem não quer capitular tem que lutar, tem que se mobilizar, tem que ir para cima. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, e que tem publicação todas as sextas-feiras. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.